E foi assim, hein? Com emoção, como aquele sofrimento que a gente já conhece. Mas o mais importante, foi com a alma rubro-negra. Sim, o Flamengo está em mais uma final de Libertadores da América. E que classificação, pessoal, num ambiente completamente hostil lá na Argentina. Foi uma batalha de verdade que testou cada limite do time e mostrou mais uma vez a força desse elenco multicampeão. Pois é, e essa frase aqui, ela resume tudo, né? Porque olha só, durante a semana inteira a gente viu a imprensa argentina, até o técnico deles, falando que o nosso time era peito frio, frouxo. A resposta veio ali, dentro das 4 linhas. O Flamengo não foi lá só para jogar bola, não. Foi para lutar, foi para mostrar uma garra, uma maturidade, uma vontade, que parecia um time argentino jogando em casa, naquelas noites de Libertadores. Foi uma resposta à altura, com certeza. Então, a gente tem que entender que isso foi muito mais do que uma simples classificação. Foi uma afirmação, um recado bem claro, como o próprio Arrascaeta falou depois do jogo, né? Às vezes subestimam esse clube. E foi isso. Aquela noite não foi só sobre tática, sobre técnica, foi sobre o espírito, sobre a alma de um time que simplesmente não aceita ser desrespeitado e que na hora que o negócio aperta de verdade, mostra pra todo mundo o tamanho que tem. E claro, numa noite dessas, sempre tem os heróis, né? E dessa vez, 2 nomes brilharam mais que os outros. De um lado, a gente teve a inteligência tática do nosso comandante, Filipe Luís. O cara deu uma verdadeira aula de como ler um jogo. E do outro tinha uma muralha chamada Agustín Rossi, que simplesmente fechou o gol com defesas que, olha, pareciam milagres. Então, bora entender direitinho como cada um deles foi fundamental para essa classificação. Aí o jogo vai rolando e aos 12 minutos do segundo tempo, o que parecia difícil virou um pesadelo. Gonzalo Plata expulso. Pensa na situação. Um jogador a menos, jogando fora de casa, contra um time que precisava de um golzinho e com a torcida deles empurrando sem parar. Como é que o Flamengo sobreviveu a isso? A resposta, meus amigos, está na prancheta e na preparação do nosso técnico. Olha, qualquer um ali teria entrado em desespero, né? Mas o Filipe Luís, não. Ele já tinha treinado o time para essa situação. É isso mesmo. Ele, na hora, recompôs o sistema, botou uma linha de 5 lá atrás, encheu a área com um jogador alto. E por quê? Porque o plano do Racing era um só, chuveirinho na área, bola aérea. Eles não conseguiam entrar tocando. E aí foram, pasmem, 38 cruzamentos na nossa área e a defesa do Mengão tirou todas. Foi uma leitura de jogo perfeita. E se a tática do Filipe Luís foi o cérebro da coisa toda, o Agustín Rossi, bom, ele foi a alma. Foi o coração da classificação. O que esse goleiro argentino fez lá no estádio deles, no El Cilindro, foi coisa de cinema. Espetacular. Ele garantiu o resultado com uma atuação que, nossa, beirou a perfeição. E se consolidou de vez como um dos gigantes desse time. Mas a gente não pode pensar que a importância do Rossi é só nesse jogo, né? Lembrem-se, foi ele quem salvou o time com aquela defesa no último minuto contra o Táchira. Se não fosse ali, a gente podia ter sido eliminado. Foi ele o herói nos pênaltis contra o Estudiantes e agora, de novo, decisivo. Não é por acaso que já tem muita gente falando que ele é o melhor jogador desta Libertadores, e com razão. Mas nem tudo foi festa, né? Teve um ponto de tensão enorme no jogo, que foi a expulsão do Gonzalo Plata. E agora, esse lance super controverso ameaça tirar um jogador importantíssimo da nossa final. Vamos dar uma olhada no que aconteceu? Então, vamos lá. O que a gente tem? De um lado, o que o árbitro escreveu na súmula. Conduta violenta, um golpe de propósito na região genital do cara do Racing. Pesado. Agora, do outro lado, tem a visão do Flamengo e, para ser sincero, de um monte de analista também. A ideia é que o Plata só reagiu a uma provocação. O jogador do Racing puxou ele e o contato foi mínimo, ali no joelho. Sabe, um lance que no máximo era para cartão amarelo. E só... O fato é o seguinte, o Flamengo já pegou a súmula, já está estudando tudo e vai agir. O clube vai bater lá na porta da Conmebol para contestar a sua expulsão e tentar anular o cartão. Já deu certo do passado, né? Então agora é a gente, a torcida, ficar na expectativa e na torcida para ter o nosso atacante em campo na final. Mas vamos mudar um pouco o foco, porque essa classificação para a final não é só sobre glória dentro de campo, não. Ela mexe com tudo, traz um impacto financeiro gigante e, de quebra, acelera umas decisões estratégicas super importantes para o futuro do clube. Basicamente, ajuda a garantir que as peças-chave continuem com a gente. Pensa só nisso aqui. Só por ter chegado na final, o Flamengo já garantiu mais de 50 milhões de reais em prêmios. Agora, se a gente for campeão
Somando tudo que já foi entrando ao longo do caminho, o valor total pode chegar na marca inacreditável de 180 milhões de reais. 180 milhões. Isso muda o patamar de qualquer clube no mundo. E esse dinheiro todo ainda se soma a um ano que já é histórico nas finanças do clube. A meta do Flamengo é passar dos 2 bilhões de reais em faturamento em 2025. Com essa grana da Libertadores e o que pode vir do brasileiro, essa marca impressionante não vai ser só alcançada, vai ser superada e com folga. E o que acontece quando o time está na final e o caixa está cheio? A diretoria pina no acelerador para resolver as negociações mais importantes. A renovação do Felipe Luiz, que o contrato acaba no fim do ano, é prioridade total. Além disso, o clube quer estender o contrato do Rascaeta e, claro, dar aquela merecida valorização salarial para o Rossi. Ele tem contrato até 2027, mas o salário dele já não combina mais com o tamanho da importância que ele tem para o time. Ok, então agora todas as atenções se voltam para um único objetivo. A grande final. Essa classificação heróica, do jeito que foi, botou fogo na nação rubro-negra, que agora já sonha com algo inédito para o futebol brasileiro, o tetracampeonato da Libertadores. E a mobilização, claro, já começou com tudo. Se você entrar nas redes sociais, já vai ver a galera organizando o que eles estão prometendo que vai ser o maior Aeroflá da história. A ideia é essa mesmo, parar o Rio de Janeiro para levar o time até o aeroporto, uma demonstração de força e paixão absurda antes do embarque para a decisão lá em Lima, no Peru. Gente, a gente precisa parar um segundo e botar em perspectiva o que o Flamengo está fazendo. Olha só, nos últimos 7 anos, o clube chegou a 4 finais de Libertadores. Isso não é normal, isso é uma dinastia, uma hegemonia impressionante que coloca o Flamengo no topo do futebol sul-americano sem discussão. E no fim, tudo volta para aquela frase do Arrascaeta que resume perfeitamente o sentimento. Essa classificação não foi sorte, não foi um acaso. Foi a confirmação de que na hora que mais importa, este clube, esta instituição, nunca se esconde. Pelo contrário, sempre responde à altura. A jornada foi dura, foi difícil, mas a batalha foi vencida, com alma e com coração. Agora falta só o último passo. Com um time focado, a tática afiada e uma nação inteira jogando junto, a pergunta que fica no ar é essa: quem é que pode parar o Flamengo? A busca pelo tetra, meus amigos, está mais viva do que nunca.